Olá, pessoal. Eu sou o professor Cazé e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou analista de sistemas especializado em computadores de grande porte, que são os famosos mainframes, né? Você já deve ter ouvido falar. Bom, e o objetivo principal desse projeto que eu chamo de Pílula de Saber é trazer para cá algumas dicas sobre os mais variados assuntos nessa área de mainframe, né? Então, nós vamos conversar aqui, por exemplo, sobre as linguagens de programação COBOL, Assembler, vamos falar também de JCL, do sistema operacional IBM, que é o ZOS, vamos falar de SIX, RACF, VISAM, ou seja, o que não falta é assunto para a gente conversar, beleza? E, no final dessa apresentação, eu pretendo relacionar para vocês alguns cursos que a gente está oferecendo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo caminho certinho, né, o endereço certinho da plataforma onde esses cursos vão ser ministrados, beleza? Então, eu espero que vocês gostem da apresentação e vamos lá. Bom, nesse vídeo, então, nós vamos começar falando sobre a linguagem de programação COBOL. Não sei se todos vocês já ouviram falar, certamente sim. Bom, mas eu queria começar esse vídeo com essa pergunta. COBOL vai acabar? Vocês já ouviram falar em algum lugar, em alguma mesa de bar, na sala de aula, na faculdade, que o COBOL vai acabar? Bom, eu queria, antes de começar essa apresentação, eu queria contar uma história para vocês que foi verdade, aconteceu mesmo comigo. Eu estava ministrando esse curso de COBOL, né, numa turma, e uma aluna minha fazia faculdade à noite, né, fazia faculdade nessa área de informática, não me lembro exatamente que curso ela fazia. Bom, aí teve um dia que ela chegou meio cabisbaixa e tal, e falou comigo: pô, professor, eu ontem lá na faculdade recebi um maior balde de água gelada na cabeça. Eu perguntei por quê, né? E ela falou o seguinte, que o professor da faculdade dela estava no intervalo e ela estava conversando com algumas amigas, alguns colegas da sala, né, falando exatamente do curso de COBOL que ela estava fazendo. E o professor, então, ouviu e falou para ela: pô, você está perdendo seu tempo estudando COBOL, essa linguagem ninguém usa mais. Bom, aí eu vou falar com vocês o que eu falei para ela na época. Eu falei: olha, todas as vezes que você ouvir alguém falando esse tipo de asneira sobre COBOL, você vai fazer o seguinte: você vai fechar os olhos, respirar bem fundo e falar: pai, perdoa, ele não sabe o que fala. Porque, de fato, é isso. As pessoas muitas vezes falam do COBOL, falam mal do COBOL, por desconhecimento. Não sabem o que é, de fato, o COBOL. Então, essa pergunta, o COBOL vai acabar? Vamos tentar responder ao final dessa apresentação. Bacana? Bom, mas vamos começar traçando mais ou menos o histórico, né? Fazendo um histórico do que vem a ser o COBOL, a linguagem de programação COBOL. COBOL é uma sigla, né? Common Business Oriented Language. Ele foi criado lá por volta de 1959 por uma necessidade de uma equipe de analistas, né, do Pentágono. E dizem que o COBOL tem uma mãe, e a mãe do COBOL é essa senhorinha que está aí, a dona Grace Hooper. Ela era uma oficial da Força Aérea Americana, se não me engano, Força Aérea ou era da Marinha, não estou bem certo, mas ela foi uma das precursoras dessa linguagem, né? Então, uma pessoa muito importante, ela foi líder, uma das líderes desse projeto, e esse projeto visava criar uma linguagem que fosse um pouquinho mais fácil, né, e mais próxima do mundo business, né, como eles chamam, mais voltada para o negócio. Porque até então as linguagens de programação eram muito técnicas, eram muito mais voltadas a cálculos complexos e tal. E aí criou-se, então, essa equipe, né, que começou a desenvolver a linguagem. Bom, esse COBOL, essa linguagem de programação COBOL, desde então, nunca mais parou no tempo. Ou seja, a cada ano, a cada período, ela vem se atualizando, vem se atualizando. Então, a última atualização que ocorreu no COBOL, aqui, né, nessa slide, fala em 2019, na verdade, tem alterações até mais recentes, né? Ou seja, essa equipe não parou no tempo. Essa equipe consta nessa equipe profissionais da IBM,
da Força Aérea, como estou falando, de outros organismos lá na origem, né, dessa linguagem. E com o passar do tempo, outras empresas foram se incorporando, ou seja, a linguagem de programação COBOL nunca parou. Ao contrário de que muita gente mal informada anda propagando, né, que é a linguagem que ninguém utiliza mais, na verdade, ela vem se atualizando com esses anos. Ao longo desses anos todos, novas versões, novas implementações do COBOL, né, a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso nos próximos slides, beleza? Bom, eu queria comentar também, não sei se todos vocês lembram, ou se todos vocês ouviram falar dessa fase, tal do downsizing. Essa questão do downsizing surgiu lá no início dos anos 80, dos anos 70, 80, que era praticamente o seguinte: as empresas da época chegaram à conclusão de que elas precisavam reduzir custo, né? E, obviamente, o mainframe, a empresa manter um mainframe, né, ativo, o custo é bem alto, né? Você tem custo de hardware, de software, realmente é uma coisa bem pesada. Então, algumas empresas chegaram à conclusão que deveriam fazer o downsizing, ou seja, diminuir o seu tamanho, né? Bom, algumas empresas realmente conseguiram fazer isso, migrar, né, do mainframe para a plataforma distribuída. Mas muitas empresas, inclusive, quebraram, faliram por conta desse downsizing. Porque, vejam, para algumas empresas, na época, foi possível fazer pelo tamanho da empresa, pelo tamanho do processamento que a empresa executava, foi impossível fazer o downsizing, mas outras não. Vocês imaginam, por exemplo, empresas como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, os grandes bancos, né? As grandes corporações, não podem nem imaginar uma situação dessa, né? Ou seja, sair, abandonar o mainframe de uma hora para outra para ir para uma plataforma distribuída. É uma coisa praticamente impossível, né? Então, só que na época algumas empresas fizeram essa análise e fizeram, no meu entendimento, mal feito, né? E a gente vai conversar aqui a respeito dos principais motivos que prendem, entre aspas, empresas a essa plataforma do mainframe, né? Bom, então, voltando para a linguagem COBOL, né? De acordo com um estudo mundial realizado pela empresa Microfocus, né, é importante perceber que essa não é uma pesquisa feita no Brasil, isso é feito mundial, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, no mundo como um todo, né? E eles chegaram à conclusão de que mais de 70% das empresas entrevistadas afirmaram que não iriam abandonar a plataforma pelo menos nos próximos 10 anos. Bom, o que aconteceu também nesse período? Algumas faculdades deixaram de dar cursos de COBOL na sua grade, abandonaram a linguagem de programação COBOL, que na época era uma das linguagens de programação que era apresentada para os alunos, né, na formação dessa área de informática. Então, algumas faculdades deixaram de dar. Aqui outra coisa também, que outro dado, né, que esse estudo verificou, que mais ou menos 1,5 milhões de linhas de COBOL são escritas todos os dias. Veja, essa é uma pesquisa recente, tem coisa de 2, 3 anos que esses dados foram divulgados, né? Ou seja, muita gente, às vezes, por desconhecimento, acha que a linguagem COBOL acabou, mas a linguagem COBOL é a linguagem mais utilizada no mundo inteiro. A gente vai falar mais sobre isso aí. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe, mas cada vez que ela entra, por exemplo, numa sala de autoatendimento de um grande banco, ele é um usuário de um programa COBOL, né? Ou seja, às vezes tem muitos serviços, né, que a gente utiliza de alguma empresa e, mesmo sem saber, nós estamos fazendo uso de um programa COBOL. Okay? Então, alguns pontos, claro, eu relacionei só alguns, né? Essa pesquisa é grande, você pode até pesquisar na internet, tem esse material todo publicado lá. Então, eu destaquei aqui os principais. 95% de todas as operações em caixas eletrônicos usam COBOL, isso de todos os bancos, né?
Eu sempre falo aqui do Brasil, né, que é a nossa realidade, mas todos os bancos pelo mundo afora. 500 milhões de usuários de telefonia móvel utilizam aplicações em COBOL todos os dias. Então, todos nós que utilizamos o serviço de telefonia móvel somos indiretamente usuários de um programa COBOL. Aplicativos COBOL gerenciam o atendimento de 60 milhões de pacientes por dia em milhares de hospitais espalhados pelo mundo. O transporte de 72 mil containers e 85% das operações portuárias no mundo são controlados por aplicativos COBOL. Imagina o volume de negócios que são fechados diariamente, que dependem diretamente de aplicações COBOL. Então, são agendados mais ou menos 96 mil pacotes de viagem por ano via aplicativos COBOL, utilizados por agências de turismo. Então, vejam, são alguns fatos, né, alguns detalhes que muitas vezes a gente desconhece, né? Então, alguém que fala, o COBOL não existe mais, é uma linguagem muito antiga, realmente é uma linguagem muito antiga, mas o fato dela ser antiga não quer dizer que ela não seja atual, né? Não esteja atualizada. Bom, aqui eu relacionei pelo menos 5 fatores preponderantes, né? Fatores decisivos para que algumas empresas se vejam presas nessa plataforma. E, obviamente, é o COBOL, né? A gente vai discutir um pouco a respeito sobre cada uma delas, né? Segurança, performance, custos, adaptabilidade e dependência operacional. Então, as empresas, quando pensaram lá atrás em fazer o tal downsizing, muitas delas desconsideraram ou não se preocuparam muito com alguns desses itens, que são itens super importantes, né? Segurança é tudo da vida, né? A questão da performance também, ou seja, quanto mais performático for no ambiente de processamento, melhor. Custo é uma coisa importantíssima na vida de todo mundo, quanto mais numa empresa. Essa questão da adaptabilidade é outro fator que a gente vai ver mais detalhes, mas que muitas vezes as empresas não se apercebem, né, que a sua aplicação ela não é de fácil, vamos dizer, portabilidade. Ou seja, eu estou no ambiente A, preciso migrar para o ambiente B, e às vezes eu só consigo perceber que a minha aplicação não é portável no momento dessa transferência, e aí muitas vezes já é tarde, né? E, por conta de vários outros fatores, causa essa dependência operacional. Algumas empresas são dependentes dessa plataforma, né? Eu mencionei com vocês, por exemplo, os grandes bancos, né? As grandes corporações. Bom, com relação à segurança, é muito difícil imaginar que exista uma linguagem com normas de segurança mais específicas que o COBOL. Por ser utilizado em instituições financeiras, né, as grandes corporações, desenvolvedores estão trabalhando há décadas em atualizações que, consequentemente, o tornam referência em segurança de dados e informações sigilosas. Ou seja, a linguagem de programação COBOL, esse ambiente mainframe, de um modo geral, né? A gente fala de COBOL, mas nesse ambiente mainframe, ele oferece às grandes corporações, e principalmente às empresas do ramo financeiro, segurança, ou seja, confiabilidade nos dados que são manipulados. Eu já atuo nessa área há mais de 35 anos e nunca ouvi dizer que uma empresa, um sistema de processamentos mainframe, tenha sido invadido por vírus, por exemplo. Uma coisa que não existe mainframe. Claro, às vezes acontecem, né, invasões de hackers, às vezes acontece, mas não no mainframe, né? Eu li há uns anos atrás uma reportagem de um hacker russo. Um cara foi entrevistado por uma televisão até americana, e o cara estava relacionando algumas empresas que ele conseguiu invadir, ele conseguiu violar o sistema de segurança, inclusive até a NASA, ele chegou a entrar no sistema da NASA. Mas ele declarou também que os únicos sistemas que ele ainda não tinha conseguido quebrar a segurança foi exatamente os sistemas mainframe, porque realmente é quase que impossível. Agora, é claro, é óbvio, né?
esse ambiente provê vários recursos de segurança. Mas imagina, por exemplo, se você tem um sistema de alarmes na sua casa. Você pagou caro por um sistema de alarme, mas você sai de casa e esquece de acionar o alarme. Você jogou fora todo o investimento que você fez. É claro que a plataforma mainframe, o sistema operacional ZOS, no caso, e todas as aplicações desenvolvidas nessa área, oferecem uma gama imensa de segurança. Agora, o ser humano é falho, né? O ser humano pode provocar alguma coisa, pode negligenciar com alguma coisa, uma senha de um usuário ou coisa parecida, e aí quebrar a segurança. Mas se todos seguirem os protocolos corretamente, é um ambiente extremamente seguro. Okay? Bom, performance. Talvez seja um dos benefícios mais observados pelas empresas, né? Então, essa possibilidade, né, de processar uma gigantesca quantidade de dados de uma forma muito rápida e também segura, faz com que as empresas repensem na hora de migrar de plataforma. É óbvio, né, que hoje em dia a tecnologia de baixa plataforma, de micro, evoluiu bastante, né? Assim, em relação a esse período que eu comentei do downsize, até hoje houve uma evolução muito grande do parque de informática. Hoje existem redes mais seguras, enfim. Acontece que o volume de processamento que algumas grandes empresas têm é uma coisa tão absurda que não dá nem para a gente imaginar uma plataforma plataforma baixa, que a gente costuma dizer, ou rede de micro, consiga suportar. Só para vocês terem uma ideia, no Banco do Brasil, eu sou analista do sistema do Banco do Brasil, o Banco do Brasil hoje processa, em média, 10 bilhões de transações online todos os dias. Todos os dias, em média, 10 bilhões de transações online são executadas todos os dias. Ou seja, não dá para imaginar um volume de processamento como esse rodar numa rede não mainframe. Da mesma forma, outros bancos, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, também têm um volume de processamento gigantesco. Não dá para imaginar que essas empresas possam abrir mão de uma plataforma como essa, perdão, e ir para uma plataforma baixa. Não desmerecendo a plataforma baixa, né? As redes de micro, como eu falei anteriormente, eles evoluíram muito com relação à segurança, até de performance mesmo, mas não chegaram ainda ao nível do mainframe. Pode ser que um dia, né, eles cheguem a mais ou menos equiparar, ok? Bom, a questão de custo. O que as empresas normalmente veem? Custo-benefício, né? Ou seja, como eu comentei há pouco, né? O benefício que essa plataforma dá para o Banco do Brasil, né, em termos de velocidade, de capacidade de processamento, é uma coisa absurda. Agora, tem um custo para isso aí. Enquanto valer a pena, né, o custo-benefício for bacana, as empresas estão usando. Okay? E, embora a gente tenha a ideia, né, de que um mainframe é muito caro e um microcomputador, um servidor que seja, é bem mais barato, muito mais barato, o custo, né, dessa migração é uma coisa absurda. Então, por exemplo, digamos que uma empresa com uma Caixa Econômica, como Itaú, queira migrar, fazer o downsize, né? Ou seja, abrir mão do mainframe e vir para a rede de micro, né? Para a rede distribuída. É possível? Talvez sim. Só que, para tornar essa rede distribuída, né, tão robusta quanto o mainframe, o investimento que é feito em hardware, em software de segurança e treinamento seria uma coisa tão absurdamente alta que não valeria a pena. Então, as empresas veem isso, o custo de sair dessa área, dessa plataforma mainframe e ir para uma outra plataforma. Okay? Então, muitas empresas batem nessa barreira. Okay? Bom, adaptabilidade. Como eu comentei no início, a linguagem de COBOL é uma linguagem bem antiga, mas ela, ao longo dos anos,
ela vem se modernizando, vem se adaptando a essa nova, digamos, novo modelo de processamento. Então, hoje eu consigo rodar aplicações mainframe, COBOL, em cloud, né, em nuvens. Hoje eu tenho, a maioria das instituições financeiras já disponibilizam, acesso às contas correntes ou quaisquer produtos dos bancos em celulares. Então, hoje em dia, praticamente ninguém precisa entrar numa agência para executar uma operação, tomar um empréstimo, fazer um pagamento. Praticamente não precisa mais. Hoje a gente faz tudo à distância, pelo celular. E muitas vezes as pessoas não sabem, né? Quando você se conecta a um aplicativo de um grande banco, você ali está solicitando um tipo de serviço que vai ser executado por um programa COBOL lá na ponta, né? Um programa COBOL que vai acessar o arquivo Visan, vai acessar uma tabela DB2. Ou seja, só que a interface, né? A interface é bonitinha, a interface gráfica, né? Mas aqueles dados que são enviados lá para o mobile, que a gente chama, muitas vezes, na grande maioria das vezes, estão armazenados em grandes estruturas de dados no mainframe, né? Por conta de tudo que a gente falou, segurança, rapidez, por conta da performance, né? Então, essa adaptabilidade desse ambiente mainframe também acaba incentivando as empresas a permanecerem nessa plataforma. A IBM, no caso, é uma coisa que eu acho, eu sou até suspeito para dizer, né? Mas a IBM, eu sou fã da IBM. Por quê? Porque eu acompanhei isso esses últimos 35 anos, né, que eu trabalho nessa área. Eu percebo que a IBM ela sempre se preocupou com uma questão de compatibilidade. Então, é muito comum a gente ver no ambiente de produção dessas grandes empresas, que programas que foram escritos lá atrás, 1970 e pouco, até hoje executam. É claro que executam tarefas menores, né? Mas, em termos de compatibilidade, não tem problema nenhum. Eu preciso reescrever aquele programa, eu preciso recriar o programa. Se eu precisar executar um programa que foi gerado, foi compilado lá atrás, ele roda, beleza. Agora, é claro, se eu quiser implementar nesse programa novas funcionalidades, aí tudo bem, eu teria que adaptá-lo. Mas se eu não precisar, ele executa perfeitamente. Então, é um ambiente robusto, é um ambiente confiável, né? E um ambiente que está sempre se adaptando às novas tecnologias, né? O mainframe, hoje, ele passou a ser um grande servidor de uma rede, né? Como eu comentei, eu consigo conectar o mainframe a uma rede de micros, consigo acessar via celular, como eu falei há pouco, uma rede mainframe. Ou seja, o mainframe não é mais aquele elefante branco, né, que fica isolado lá, que não conversa com ninguém. Não, muito pelo contrário. Beleza? Bom, e o quinto, e não menos relevante, item que faz com que as empresas se vejam, entre aspas, presas a essa plataforma, exatamente essa dependência operacional, né? Então, por conta de uma coisa que a gente chama de legado, né? As empresas, Caixa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, as grandes corporações têm um legado, ou seja, sistemas antigos muito grande, muito grande. E aí o que acontece? Para a empresa tomar a decisão de abandonar essas aplicações do legado, né, aplicações antigas, para migrar para uma nova plataforma, eles vão ter que investir muito dinheiro em hardware, em software, em treinamento de pessoal, né? Então, ou seja, aquilo que a gente comentou, o custo não vale a pena. E, por conta disso, essa dependência que essas grandes empresas têm dessa plataforma faz com que elas permaneçam nessa plataforma. Mas é uma dependência, eu diria que no bom sentido, não é uma coisa ruim, é uma dependência, mas não chega a ser não é uma escravidão, né? A pessoa não está ali porque quer estar. Algumas empresas até planejam, né, no futuro, migrar para outra plataforma. Mas o problema é que essas empresas, todas as empresas, sem exceção, que hoje planejam ir para uma outra plataforma distribuída, sabem que não conseguem fazer isso de uma hora para outra.
digamos, eu estou chutando aqui, uma empresa grande como o Itaú, por exemplo. Digamos que a direção do Itaú queira, não, nós vamos abandonar o mainframe. Com certeza, eles não conseguiriam fazer isso, executar essa tarefa, nos próximos 10 anos. E aí o que acontece? Nos próximos 10 anos, o mainframe também continua evoluindo. Ou seja, toda e qualquer nova plataforma, qualquer novo ambiente, nova linguagem de programação que venha a surgir nesse período, o mainframe vai estar integrado, né? Aquela questão da adaptabilidade. E aí, porque essa equipe não para no tempo. Não só a parte de hardware, a parte de software, né? O sistema operacional é muito robusto, no caso do ZOS, as linguagens de programação também não pararam no tempo, no caso do COBOL, o Assembler também. Ou seja, esse ambiente acompanha, tem acompanhado a evolução da informática como um todo. Ok? Bom, então, eu acho que depois de tudo que a gente viu, já dá para responder essa pergunta, né? O COBOL vai acabar? Bom, minha opinião, com certeza, eu não vou ver isso aí. Eu não vou ver, né? E eu arrisco dizer que essa nossa geração também não. Pode ser que daqui a 30, 40, 50 anos aconteça isso, né? E principalmente por conta desses 5 itens que eu relacionei, principalmente por conta disso. Agora, pode ser que um dia, não sei, a gente, há 50 anos atrás, ninguém imaginava que todos nós estaríamos nos comunicando via celular, né? Tecnologia é uma coisa que a gente não consegue controlar, né, a evolução. Então, pode ser que lá um dia isso acabe, mas eu acho que vai demorar muito, e quanto mais especialistas a gente consegue formar nessa área, melhor. Porque, vejam, lá no início, eu comentei com vocês que as faculdades pararam de dar treinamento em COBOL. Beleza? Então, as empresas, né, passaram, elas próprias, a formar seus profissionais, né? Ou seja, o Banco do Brasil tem uma política de treinamento interno, o Itaú, a Caixa Econômica, essas grandes corporações têm uma política de treinamento interno, ou seja, contrata o funcionário e ele vai, a tendência é que ele vai sendo treinado dentro da própria empresa. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, em função dessa pouca oferta de treinamento nessa área, a demanda sempre é muito maior do que a oferta. Então, algumas empresas têm problemas de falta de mão de obra, porque o mercado não forma. Se a empresa não formar internamente, o mercado não forma. Ou se forma uma quantidade muito pequena. Então, existe sempre uma carência muito grande nessa área. Se vocês fizerem uma pesquisa de mercado em relação a vagas, oferta de vagas, nessa área de programação COBOL, vocês vão ficar espantados. Toda a Europa, na Oceania, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Ou seja, quem tem essa especialização, esse conhecimento, muito dificilmente fica sem emprego, né? Então, é uma área que está, apesar de ser uma linguagem antiga, mas ela está muito atual, né? Porque as empresas continuam desenvolvendo novas aplicações utilizando COBOL, aplicações robustas, né? E a linguagem COBOL ela também se integra, como nessa evolução, ela passou a se integrar também com outras plataformas, né? Ou seja, hoje já existe COBOL orientado a objeto, enfim, o universo é o limite para o COBOL. E aí as empresas, percebendo isso, né, acabam valorizando um pouco mais esses profissionais, porque o mercado não forma. Dentro do Banco do Brasil existe uma carência de profissionais. O banco terceiriza muita coisa nessa área de desenvolvimento. Caixa Econômica também, a Caixa Econômica talvez até mais que o banco. E, com certeza, o Itaú é uma empresa privada, né? O Bradesco também, mas tem equipes muito boas, mas equipes reduzidas, né? E essas equipes, a taxa de renovação das equipes é muito pequena. Então, quando um funcionário se aposenta, é muito difícil repor aquela vaga.
por N fatores, né? Fora o conhecimento da plataforma, o conhecimento da linguagem, a questão da experiência também, né? Então, esse é um problema que as empresas, as grandes empresas, acabam se deparando, ok? Bom, gente, então, era rapidinho mesmo, a ideia era essa, só a gente ter uma conversa rápida sobre o COBOL. Aqui está a relação dos cursos que eu comentei no início do vídeo. Eu depois vou escrever aqui embaixo o endereço, né, da plataforma. Quem quiser saber mais informações a respeito desse curso, carga horária, ementa, né, o conteúdo programático, o valor dos cursos, vai estar tudo detalhado lá, né? Então, cursos de lógica de programação, para quem ainda não tem, as linguagens de programação COBOL e Assembler. No caso do COBOL, a gente está ministrando o curso COBOL básico e avançado, um curso muito bom, bem completo. A linguagem Assembler, por enquanto, a gente está dando apenas o Assembler básico, mas já dá para o programador uma noção muito boa de Assembler. O SIX, né, que é o produto IBM também, responsável por toda a parte de programação online, né, é um curso espetacular, que é o SIX Command Level. Nesse curso a gente vai ver a parte da infraestrutura do produto, a parte da programação também, os principais comandos que são executados dentro de um programa COBOL. A gente vai usar o COBOL como plano de fundo, né? A questão do JCL, o JCL é Job Control Language, é uma linguagem também utilizada, só que é uma linguagem que a gente diz que é linguagem de serviço, né? Quem é da área de mainframe já deve ter ouvido falar, com certeza. E, então, é um curso muito bom também. E, por último, o curso de VISAM. VISAM é o Virtual Storage Access Method, ou seja, um método de acesso a dados, né? Ou seja, é uma estrutura de dados fantástica, entendeu? Que consegue manipular uma base de dados gigantesca, né, de uma forma muito rápida, muito efetiva. Então, essa é a relação dos cursos que a gente vai estar oferecendo, beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Até mais.